Fala galera, aqui quem tá falando é Gabriel e nós vamos falar de Disney Lorcana competitivo. Esse final de semana eu joguei o DLC São Paulo, um torneio que estava com 512 vagas, porém se eu não me engano acho que foram só 450 pessoas, se eu não me engano em média, eu não sei dizer agora com certeza. E neste torneio eu fiz Day 2, fiquei no top 64 e assim, muito feliz com o resultado. Sinto que poderia ter ido mais? Claro, sempre poderia ter ido mais, ter jogado melhor uma partida ali ou outra. Joguei com jogadores de alto nível, foi uma excelente experiência para o próximo DLC. Bom, então, sem mais enrolação, vamos aqui a decklist e eu comentar como foram minhas matches. Para começar aqui, eu joguei de Blurple, estava indeciso se eu jogaria de Blurple ou de Dogs. A minha primeira opção seria Dogs, porém eu não estava me sentindo um pouco confortável com ele, achei que ia ter muito roxo cinza no field, e acabou que eu optei por trocar de última hora. Comecei a jogar de Blurple na semana antes do DLC para ver como é que tava e se o metacall tava favorável. Eu peguei o Blurple principalmente para jogar contra roxo cinza, Steel Song, e ele tem uma boa matchup contra Dogs. Acho que o meu metacall foi certo, teve bastante roxo cinza, bastante Steel Song e bastante Dogs. Blurple não teve tanto, pelo menos eu não enfrentei tanto. Teve Blurples que toparam, claro, mas eu sinto que não era o deck mais visado do formato. O deck mais visado do formato era o Dogs, com certeza absoluta. Este deck aqui eu não fiz ele voltado para jogar contra azul e verde. No entanto que eu não joguei contra nenhum azul e verde. E eu vi que o azul e verde estava bem nas mesas lá embaixo. E, cara, deu super certo e vamos direto ao deck aqui. Começando pelos drops 1, eu usei 4 Rafik e 4 Basil. Eu usei 4 Rafik porque, diferente do Royal Guard, que você precisa comprar carta para ele para ter valor de bater mais de 2, o Rafik já bate 3 direto. Claro, o Royal Guard, dependendo da matchup, às vezes até na Mirror, é melhor que o Rafik, mas como eu falei que eu estava visando Steel Song e Dog, que precisa bater cedo no early game, o Rafik bate 3 e eu acho que ele é uma melhor opção para este tipo de metacall. O outro aqui é o Basil, 4, padrão do deck. Não tem muito o que comentar dele, ele é suporte, ele vai ajudar você a fazer algumas trocas favoráveis, ele já é um drop 1 de pressão, enfim, bem interessante. Falando dos custo 2 aqui, vou começar primeiro pelos ramps. Estou usando 4 Sail padrão, 4 tipo padrão, para você adiantar o seu mid game. Então seu turno 3 são um drop 4, não um drop 3. Assim você consegue acelerar o jogo, principalmente contra baralhos mais agressivos. Estou usando 4 Junior Woodchuck Guidebook, que é a sua ferramenta de draw. Ele está aqui literalmente para aumentar a sua chance de dar draw. E assim, 2 draw por 3, às vezes 2 draw por 1, porque você deixa ele setado no turno seguinte você estoura ele, então é uma carta excelente. Então não tem muito o que comentar aqui, padrão do deck do Blurple. Passando para os custos 3, estou jogando com 4 Cheshire Cat e 4 Into the Unknown. O Cheshire Cat eu estou usando 4 principalmente para as matches agro, então eu estava pensando mais contra Steel Song e contra Dogs, que é interessante ver ele na mão inicial, porque mesmo se você não rampar, ele é um drop 3 muito bom, e caso você rampe, ele se torna um drop 5, vamos dizer assim, muito interessante. E por isso estou usando 4. 4 Into the Unknown, porque são as remoções que a gente tem aqui no nosso baralho. Ele remove para tinta personagens com custo... ele remove para tinta personagens que estão exauridos, então assim, uma boa forma de remoção. Infelizmente ele transforma em tinta, então, dependendo de contra quem você está jogando não é tão legal, mas é uma excelente remoção. Padrão aqui também, as cartas. Chegando nos custo 4. Custo 4 eu estou jogando com 3 Dumbos, 3 Gênios, uma Isis e 3 Tigrão. Aqui eu sinto que pro metacall que eu estava esperando foi uma boa decisão. Enfrentei 3 Steel Songs, eu vou falar depois no meu report. Toda vez que enfrentei os Steel Songs, a Isis e o Tigrão tiveram o seu valor. Só na match contra a Dog que eu enfrentei um Dog que eu não consegui ver a Isis nem o Tigrão por má sorte no Mulligan, mas assim, veio aqui, fez sentido pra mim, muito absurdo.
não tem que comentar, o Dumbo vai fazer eu brigar com na Match Mirror, fazer comprar carta, ganhar lore, o Gênio já entra comprando carta, Questa para 2, é um excelente corpo, enfim. A Isis vira, é muito forte, por isso que eu decidi seguir com esta call. Chegando agora nos custos 5, estou usando com 4 Elsas, bem padrão. A Elsa tem Rush, Evasive e dá exaure o personagem quando ela entra. Estou usando 3 Hades, Looking for a Jill. Aqui também você pode usar 3 a 4, vai depender muito da sua lista, mas ele é bom para você brigar em matches Mirror, que vai ser a sua ferramenta de dar draw, porque dificilmente o cara vai querer jogar um Cheshire Cat pro fundo, um Dumbo pro fundo, então você dá sempre alvo nessas cartas prioritárias para você poder dar o double draw. Tô usando uma Úrsula, Whisper of Vanessa. Ela é para brigar também na Mirror. Ela tem um corpo bom, 4 ou 5, e às vezes ela acelera o seu jogo de tiver evasivo, você questa para 3. Uma coisa interessante aqui que eu usei contra Roxo e Amarelo é que o Roxo e Amarelo tem a Horseman Strikes. E a Horseman Strikes, ela bane o evasivo. Então a ideia da Úrsula era eu colocar a Úrsula, não fazer nada, passar o turno, aí o cara ia voltar pra mim, eu boostava, ela virava evasivo, aí eu podia abusar dessa ferramenta. Entanto que eu ganhei um jogo assim, sem o cara poder remover meu evasivo. 4 Let It Go, outra remoção padrão, ela é igual a Into the Anon, só que o bicho não precisa estar exaurido. Não tem muito o que falar, ela joga pra tinta, remove qualquer bicho, então, muito forte. E aqui eu tô usando 2 Scuttle, ou 2 Sabichão. Cara, é uma carta simples, porém muito forte. Ela é uma carta 5, incável, 5/5, questa para 2. E aqui o word dela é Ward. Cara, essa carta aqui contra Mirror e contra qualquer baralho que vá cinza é absurda. Ela na Mirror não toma Let It Go, ela na Mirror não toma Into the Anon, ela não toma transferência de dano do Cheshire, ela não toma Elsa, ela não toma o Hades. Contra cinza ela não toma Thunderbolt, não toma Strength, não toma Fire the Cannons, não toma transferência de dano, enfim, cara, ela é absurda, 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 não tenho o que dizer. E é um 5/5 que, se você não questar, você troca muito bem e bater nele também é bem doído. Então, assim, gostei muito do Scuttle, 2 cópias foram suficientes para ele. Chegando aqui no custo 6, tô usando somente Demona, usando 4 Demona, bem padrão de deck de roxo, 4 Demona. Ela vai fazer no mid-late game você fazer aquela guerra de quem deixa a Demona do oponente ligado, desligado. Isso faz muita diferença. Numa match contra roxo e cinza fez total diferença. Eu dei Chain Demona no cara, eu dei uma Demona num turno, Demona no outro turno. Eu deixei desligado, ele tinha uma Demona e um Lexington. A Demona e o Lexington dele ficou desligado uns 2, 3 turnos. Eu não precisei me preocupar com eles, fui fazendo lore, fui avançando. Aí quando ele conseguiu se livrar desse chain lock, eu matei. Então assim, eu sabia a hora que eu podia lidar ou não lidar, foi bem bom. E ela compra carta, e nesse deck o que mais você quer fazer é comprar carta, porque você consegue ficar de mão vazia muito rápido. E por fim, nosso Hades Infernal Skimmer, que ele é uma remoção, ele é uma Let It Go, só que ele é um corpo na mesa, então ele vai entrar dando uma Let It Go e ficando na mesa, então não tem muito o que dizer. Bom, essa foi minha decklist. Eu, olhando hoje por fora, eu acho que eu faria algumas alterações, mas bem pontuais, que seria, eu diminuiria o Cheshire Cat para 3, assim eu aumentaria um Dumbo. Eu diminuiria a Into the Anon para 2 e colocaria uma Isis e mais uma Úrsula. Ou, no lugar da Úrsula, eu colocaria 2 Iagos. Eu queria ter mais 2 evasivos. No entanto, eu ia aumentar para o Dumbo de evasivo, 2 Úrsulas ou 2 Iagos, e eu ia ter mais 2 evasivos, que eu já tinha uma Úrsula aqui, então seria legal para jogar a Mirror. Mas, assim, eu joguei uma Mirror e eu ganhei porque o rapaz não rampou no Game 3, mas acho que mesmo se ele tivesse rampado, eu conseguiria contornar um pouco e ainda tentar levar o jogo. Não ia ser tranquilo, porque pelo fato dele não rampar, foi bem mais tranquilo, mas eu acho que não seria ele rampar e ele ganharia, não acho que seria assim.
Mas assim, acho que seriam só essas mudanças, porque eu senti que na match contra roxo e amarelo os evasivos fizeram muita diferença. Bom, comentar aqui um pouco das minhas matches. Como eu fiz Day 2, eu joguei um total de 12 rodadas. Minha primeira rodada eu joguei contra um roxo e amarelo. Não sei se o rapaz ele era chileno ou ele era Não sei se o rapaz era chileno ou peruano. Ele estava de roxo e amarelo. Era uma das matches que eu não queria pegar. Eu não queria pegar nem roxo e amarelo, nem azul e amarelo. Eu achei que esses decks teriam pouco representados. Porque uma match bem ruim pro Blurple. Porque o roxo, amarelo e o azul e amarelo controlam melhor e ainda tem remoções para evasivo. Então assim, eu não gostaria mesmo. Por sorte eu ganhei no dado, escolhi começar. O rapaz, eu vi que o deck dele não estava full power assim do que poderia estar, mas estava montado redondinho. Joguei ao redor de algumas coisas, fiz o esquema da Úrsula Vanessa ficar evasiva só no turno que ela fosse questar. Isso fez total diferença. No entanto, que eu fechei esse jogo 2-0 contra o roxo e amarelo. Já me deu um gás pro restante do dia, porque era uma match que eu não queria jogar, eu estava bem desconfortável e eu acabei que ganhei. Segunda match do dia foi a Mirror, de Blurple. Ganhei no dado, porém perdi a primeira. O cara foi melhor, ele deu um double melhor que o meu, enfim. Ele tava tecado pra jogar Mirror, então ele tinha Iago, ele tinha mais Dumbo, enfim. Na segunda eu ganhei no dado, ganhei dele, bem padrão, tipo, consegui estender muito o jogo, meio que foi quase um atropelo, mas enfim. No terceiro jogo ele escolheu começar, aí ele fez Ink, passou, eu, por estar na draw é melhor fazer Ink drop 1 pra botar pressão nele, no que ele fez Ink livrinho ou Ink 2 drop 1, não lembro direito, passou. Me deu um baita alívio, eu falei, aqui o jogo tá bem mais tranquilo, vamos jogar. Aí eu fui pra cima e consegui fazer todo o esquema do Blurple de quando desce o Dumbo e começa a questar, e começa a comprar carta, fica estranho. E enfim, aí abri já 2-0 no dia. Terceira match do dia foi contra um roxo e cinza, brasileiro também. Acho que não me engano é Dalton o nome dele. Ele tava de roxo e cinza, eu de Blurple, ganhei no dado de novo. Joguei como se fosse blind, eu não sabia realmente do que ele tava, então me liguei pro blind. Quando eu vi que ele tava de roxo cinza, eu vi que a match era um pouco mais tranquila pra mim. Não sei se ele tava familiarizado em jogar essa match, mas a gente sabe que é um 51 pro Blurple, 49 pro roxo cinza. Não que o roxo cinza seja impossível de ganhar, longe disso, é ganhável. Então comecei a jogar, ganhei a primeira de forma mais tranquila, controlando o board dele para ele não dar strength seco, então eu dei tigrão diminuindo a quantidade de corpos na mesa, matei o outro corpo dele, enfim. Ganhei a primeira. A segunda, ele foi bem rápido, ele conseguiu dar strength e Pocahontas, foi bem rápido, não consegui voltar. No tempo que eu estava para retornar o jogo, ele já estava muito longe de lore, então qualquer cobra ganhava o jogo, mas assim, eu consegui estabilizar o jogo, mas já era tarde. E no Game 3 foi a briga de Demona que eu comentei. Ele deu uma Demona em mim, eu tava sem carta na mão, mas ele precisava dar porque o meu board estava cheio, eu não tava de Demona. Aí ele tava de Demona, Lexington e outro bicho. Aí eu dei Demona nele, virei as Demona e o Lexington. Aí eu matei o outro bicho. Depois só questei, ignorei a Demona e o Lexington por uns 2 turnos. Quando ele conseguiu se deslocar disso, já tava muito à frente. E não tinha muito o que ele fazer. Aí ele só concedeu, ele falou, cara, não tem o que fazer. Então foi abrir 3-0 na semana. Né? Aí na quarta rodada, eu peguei outro brasileiro, o Renan. Ele tava de azul e amarelo. Nessa match eu só não ganho. Não ganha. Eu tenho que dar muita sorte de ganhar. Então eu falei assim, até brincando com ele, mano, eu vou jogar aqui pelo empate, na moralzinha, mas eu não vou jogar lento, mas vou jogar pelo empate, não vou deixar ser tão fácil. Acabou que game 1-0 pra ele, demorado, que é uma match demorada. E assim, ele fez tudo, ele fez Mufasa, ele fez Stitch, Moana que eu tirei, assim, foi bem chato. Ele até fez um Chip and Dale bem forte que eu esqueci. Sei que ele é um 6-6, questa pra 3 e volta bicho do descarte, enfim, bem forte. Aí game 2 eu consegui dar uma agressivada nele, ele ficou meio com pouca carta na mão, isso é bom pra mim. Chegou um ponto que eu tava com 15, 16 de lore e ele tava meio
receoso de caramba, vou perder e tal. Tava quase acabando o tempo. Acabou que ele ganhou, eu falei, mano, não tenho o que fazer, eu tentei arrancar o empate aqui, não consegui. Então, esse 3-1 eu já estava esperando, o azul e amarelo não dá pra jogar, é bem injogável. E, enfim, não fiquei chateado porque eu sabia que era uma match desfavorável e eu tinha que só correr atrás do restante. Na quinta rodada, eu joguei contra o inglês da Epic, ele tava de Steel Song, uma match super favorável pra mim. Se eu não me engano, eu acho que eu perdi no dado, não lembro. Eu sei que a primeira ele ganhou, ele conseguiu rushar muito rápido. Depois a segunda eu ganhei bem tranquilo, eu tava acho que com 5 de lore e já tava com o campo bem... Tava 5-5, já tava com o campo bem estabelecido, ele falou, cara, não vamos estender não, vamos pro Game 3. Aí beleza, Game 3, eu falei, cara, é uma matchup favorável, geralmente ele não tem drop 1 tão forte. Se ele tava jogando de Rhino, se eu não me engano, então o drop 1 dele, ele ia buscar o Rhino 2, enfim. Pra minha sorte, pro meu azar, eu não rampei. Aí ele só snowballou o jogo, eu só perdi uma match favorável. Mas acontece, a variância do jogo tá aí pra isso. Aí eu fiz já 3-2 na quinta rodada, já fiquei assustado que eu não poderia perder mais nenhuma pra fazer Day 2. Já tava meio balançado assim, meio chateado, mas bola pra frente, segui. Sexta rodada, eu peguei um Steel Song, de novo. Aí, nesse aí a variância contou pro meu lado, assim, Game 1 eu atropelei ele. Game 2 eu controlei os Singers e atropelei ele. Acho que assim, a match não demorou 15, 20 minutos, foi bem rápida. O rapaz ficou até chateado, assim, enfim, mas eu sei que é uma match favorável pra mim, é só saber lidar com os spots corretos. E assim, foi bem, bem tranquilo. Aí eu abri 4-2. Fui pra sétima rodada. Na sétima rodada, eu não lembro o que eu joguei. Acho que eu joguei contra outro Roche Cinza na sétima rodada. Foi outro Roche Cinza na sétima rodada. Não lembro quem era, me perdoem. Mas outra match Roche Cinza, eu consegui ganhar também. Foi até que tranquilo, foi um Roche Cinza tranquilo. Não foi tão difícil. Eu sei que aí a partir da sétima rodada eu tava 5-2. Eu precisava ganhar mais uma pra ir pro Day 2. E assim, mano, as estrelas se alinharam, eu fui sentar na mesa na oitava rodada, já meio nervoso e tal. Quando o rapaz começou a jogar um vermelho e cinza, eu falei, cara, aqui não tem como perder. Vermelho e cinza é bem desfavorável contra Blurple. E assim, só joguei, só agressivei com meus evasivos, ele não tinha o que fazer, enquanto ele questava 1, eu questava 4, 5, então assim, foi bem suave. Aí consegui fazer o corte pro Day 2. Aí no corte pro Day 2 eu precisava ganhar 2 seguidas pra depois perder uma e dar ID. Ou dar ID e perder uma, não tinha problema, dar double ID. Eu precisava ganhar 2 seguidas, esse era meu objetivo. Sentei contra, eu acho que ele era um chileno, se eu não me engano. Ele tava de roxo cinza, perdi no dado. E acho que ele sabia que eu tava de Blurple. Ele foi muito rápido. O primeiro game foi muito, muito rápido, eu só perdi. Não consegui controlar as Pocahontas com Gênio. Aí Game 2 ele deu Robin, Pocahontas, Gênio do livrinho. Eu falei, caramba, aqui já tá meio esquisito, mas eu consegui ir aos poucos. Ele abriu 17, 18, 19 de lore, já fiquei preocupado. Consegui estabelecer o jogo, fui a 16 de lore, passei pra ele. Ele tava sem nada no campo. Ele só ganhava se ele comprasse a cobra, porque se voltasse eu ganhava e empatava 1-1, ia pro Game 3. E ele comprou a cobra, eu perdi. Então a primeira do dia 2 eu já perdi. Então foi bem, bem frustrante. Mas ainda assim eu precisava ganhar 2 seguidas e dar um ID na última. Aí eu fui jogar a segunda do dia 2. Era contra o Steel Song. Match favorável, de novo, ganhei de 2-0. Foi bem tranquilo até. Peço até perdão pro Vinícius, que foi bem, bem tranquilo. E precisava ganhar mais uma. E por ironia do destino eu peguei um roxo amarelo. E perdi no dado e roxo amarelo é embaçado, tentei, mas não deu. É bem difícil, perdi, aí minhas chances do top 32 já tinham ido pro água abaixo, eu precisava ganhar essa. E pelo menos eu tava tentando a pontuação equivalente. Aí na última rodada eu joguei na stream contra o Robert, da World Class. A gente
tava lá disputando pra ver quem ia pegar, pelo menos pontuação equivalente pra pegar o promo da Elsa. Acabou que ele tava de Dogs, eu tava de Blurple, e na match da stream minha mão só bricou, não consegui jogar, ele me atropelou, foi uma match muito rápida. E aí pensei que ele tinha feito a pontuação equivalente, mas mesmo assim, qualquer um de nós que ganhássemos não íamos fazer pontuação equivalente. E iríamos só fazer 24 pontos, o corte foi 25, ele fez 24, ficou a 1 ponto do corte. Eu fechei com 21 pontos, então assim, foi bem... Faltou pouco para poder fazer o top 32. Bom, essas foram minhas matchups, meu DLC. Tô feliz com o resultado, a premiação foi excelente. E agora, correr para treinar pro DLC de julho e ver se a gente consegue top 32, top 16, top 8, quem sabe um Mickey dourado, mas treinar para tudo isso. Bom, gente, fico feliz de ter ficado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.